E eu queria lembrar a deputada que citou algumas manchetes, mas tiveram manchetes importantíssimas sobre a Michelle Bolsonaro que a deputada se esqueceu. Por exemplo, quando ela foi identificada como quem recebia os cheques da rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou então, quando o Mauro Cid sacava dinheiro na boca do caixa para pagar o cartão, os gastos esbanjados da senhora Michelle Bolsonaro. Ou mesmo quando ela se silenciou, porque poderia ter feito uma reprimenda pública às declarações do Bolsonaro, quando ele criticou, chamou a esposa do ex-presidente da França, Macron, de feia, ou quando ele tratou das meninas venezuelanas aqui em Brasília como se fosse... pintou um clima. Assisti uma entrevista da Janja esses dias que disse: quando meu marido faz declarações machistas, debato com ele. Ela se diferenciou e cobrou ele publicamente. A Michelle, muito pelo contrário, se colocou na posição de bela recatada do lar, nunca se diferenciou do Bolsonaro e, ao contrário, reforça o machismo. Então, existe uma contradição. O problema talvez seja que os bolsonaristas não aceitem que as mulheres não são mais submissas, que se querem se colocar na política. E aí dizem, bom, que se candidate. Eu estimulo muito que as mulheres sejam candidatas, mas é fundamental respeitar as regras que garantem mais possibilidade para as mulheres serem candidatas. Porque na primeira oportunidade, votam um projeto que anistia os partidos políticos, por exemplo, que não cumpriram com a cota de tempo de TV e de financiamento de candidaturas femininas. Fraudam. Colocam candidatas laranjas. Bom, vá lá, a mulher se candidate. Mas na hora que é para garantir as condições reais de disputa, de fato, não vão até as últimas consequências. Então, é um discurso contraditório e também um discurso oportunista. Mas as mulheres aprenderam a se colocar e, apesar disso, estão indo além, estão galgando seus espaços e cobrando, inclusive, uma fiscalização para que essas leis possam ser, de fato, garantidas para a nossa participação política. Eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, registrar a minha solidariedade à ministra Marina Silva. É completamente inadmissível o que fizeram com ela. E, infelizmente, isso tem sido uma regra no parlamento brasileiro. A deputada Carolina de Tori deve se lembrar, durante a CPI do MST também eu era membro, ela também era. Eu fui completamente desrespeitada pelo presidente, então, o Zucco, que me ofereceu um remédio e um hambúrguer durante uma discussão. Então, ao invés de discutir o tema, o conteúdo, eles atacam a nossa condição de ser mulher. E como assim? O que ela estava fazendo ali? Ela é uma ministra de Estado, onde mais ela poderia estar? Talvez eles não saibam onde eles estão. Que é na política brasileira em que as mulheres se colocam, não são submissas, como ela muito bem disse, têm as suas opiniões e eles precisam aprender a debater o conteúdo e não desqualificar pelo fato dela ser uma mulher. Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China, muitos membros da comitiva falaram que não era o momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade. Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública. Samia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas, não têm casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui, para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo. Bom, primeiro que eu discordo de que a primeira-dama ou esposas de presidentes ou de políticos devam se conter a um papel que é meramente decorativo. Eu não acredito que a AGU tenha feito essa normatização para reprimir a Janja. Pelo contrário, é justamente para
evitar que se tenha questionamentos sobre o que se pode e o que não se pode fazer, que é o que a oposição faz de forma constante. E eu vejo uma contradição forte nesse questionamento à Janja, porque é tão evidente que hoje, por exemplo, o PL do Jair Bolsonaro busca catapultar a figura da Michelle, muito provavelmente como um novo nome presidenciável. A gente sabe que essa discussão vem sendo feita. Então, sim, acreditam no ativo político e na capacidade que uma mulher pode ter socialmente. Não seria ela, muito possivelmente, uma nova candidata se ela não tivesse tido o papel de destaque que teve junto com o Bolsonaro. Então é absolutamente contraditório, ou seja, a Janja não pode participar politicamente. Mas por que raios a Michelle Bolsonaro poderia? Dados que a deputada trouxe, a senhora quer comentar sobre a transparência, gastos, etc.? Eu vi uma daquelas checagens de fatos feita pelo jornal Estadão a respeito desses gastos que os bolsonaristas apresentam da primeira-dama Janja, de que eles calculam os gastos de toda a comitiva do Lula, de todos os eventos, inclusive de reformas estruturais do Palácio, como se fossem gastos individuais da Janja, e não como se dissessem respeito ao modelo como o governo funciona. Isso, no meu ponto de vista, também é uma lógica machista. Afinal de contas, se está gastando, se tem estrutura, se tem reforma, quem seria, se não uma primeira-dama? Ora, isso é uma política de governo, isso é uma decisão da totalidade do governo. É também uma visão distorcida sobre qual é o papel da mulher, atribuir somente a ela. Eu acho engraçado porque quando a Michelle levou seus móveis próprios para o palácio, para não gastar o dinheiro público com supérfluos, e quando ela retirou seus móveis, a Janja acusou de roubo. E a Michelle Bolsonaro ganhou uma indenização de R$15 mil na justiça, porque a Janja mentiu. E a Janja mal se apropria lá do palácio e já gasta 26 milhões numa reforma de casa com móveis luxuosos. Não é pouco dinheiro. Dá para fazer muita coisa pela fome, dá para fazer muita coisa pelos brasileiros. Então esse reconhecimento da Michelle hoje com uma potencial liderança para a presidência da República vem desses números, desse relatório que eu falei de 300 folhas, onde ela voluntariamente, no papel de uma primeira-dama, engajada com causas sociais nobres da sociedade, trazendo visibilidade a pessoas invisíveis na sociedade, ela fez um trabalho espetacular e ela está se distinguindo. E quero rebater essas acusações da Sâmia com relação a Michelle Bolsonaro, porque são todas investigações que nenhuma teve condenação, ou seja, são todas especulações contra a família Bolsonaro, mas nenhum não foi acusado de matar, de roubar, de corromper, não teve nenhuma condenação transitada em julgado. Então é a forma que eles têm de tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, que inclusive está inelegível sem ter cometido crime algum. Ou seja, é a perseguição pelo fato de ser de direita. Mas as mulheres têm o reconhecimento, ao contrário do que diz a deputada Sâmia, eu, por exemplo, sou líder da minoria. Temos a liderança do partido, a liderança da oposição e a liderança da minoria. E tanto o presidente Valdemar quanto o presidente Bolsonaro estava disputando com 6 homens dentro do partido. Fizeram questão que fosse uma mulher. Ou seja, eu me sinto extremamente valorizada dentro do meu partido, um partido conservador. Eu sou a deputada mais votada da história de Santa Catarina, com uma pauta conservadora, ou seja, e a maioria dos meus eleitores, segundo estatísticas, são homens. Ou seja, eles votam em mim não pelo fato de eu ser mulher, mas pelas ideias que eu defendo. É por isso que a gente eu não percebo esse tipo de discriminação, porque eu me dou respeito e eu acabo recebendo esse respeito em troca. Tanto que nunca sofri qualquer tipo de violência política contra a mulher, como muitas falam, porque justamente eu me imponho respeito e assim sou respeitada. Acho que é uma visão moderna e atualizada de qual é o papel da mulher na política, em última instância. Porque a gente hoje aqui está debatendo, sobretudo, o tema da primeira-dama, mas o mais importante é debater de que forma as mulheres podem ter mais condições de estar nos espaços de poder, de que forma os partidos políticos podem se responsabilizar mais para que as mulheres cheguem em espaços de liderança. Depois que elas cheguem nesses espaços, de que modo que elas vão poder, de fato, exercer o seu papel na totalidade, sem sofrerem com violência política de gênero, demonstrando a sua capacidade, construindo a sua carreira política, inclusive para serem candidatas à presidência, a partir da capacidade política que ela tem. A deputada mencionou que, bom, na visão dela, a Michelle Bolsonaro seria uma boa candidata pelo trabalho de voluntariado. Não menosprezando o trabalho de voluntariado, que tem o seu papel, acho que tem a sua relevância, sobretudo na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, não é isso que gabarita uma pessoa a ser uma candidata à presidência da República. São as opiniões, são as suas ações, é a forma como ela construiu a sua trajetória política, de que modo ela se comporta sobre o tema da economia, da educação,
da política, do meio ambiente, não o fato dela ser esposa ou ex-esposa de alguém, ou ela ser diretamente de confiança do Bolsonaro, que muito provavelmente confia em poucas outras pessoas para que possam disputar esse espólio depois que ele se tornou inelegível por ter cometido crimes contra o país. Então, eu acho que essa é a visão que a gente precisa se pautar para, de fato, que o Brasil avance, né? Sobre o papel das mulheres na política, ou seja, construírem a sua própria trajetória, serem respeitadas pelo que elas são depois que elas galgam esses espaços de poder e poder saber quais são as opiniões das mulheres. Elas não são um apêndice dos homens, ainda que algumas se contentem com esse espaço. A senhora, em 2024, deputada Sâmia, questionou o fato do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente, a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá, ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público, do eleitorado bolsonarista, e ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Pois então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda e vou já entregar para a Sâmia esse relatório, deputada Sâmia. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode, é uma sugestão até para ela dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Porque eu vou dizer para vocês, o que eu falei aqui não é nenhuma defesa a Michele Bolsonaro, são dados de pesquisas, fatos reais que estão surgindo nas pesquisas de opinião popular. Não é uma opinião da Caroline. O fato é que institutos de pesquisa hoje, uma vez caso que o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, mas uma vez continuada a inelegibilidade dele até o último momento, espontaneamente ela tem surgido como um nome. E aí, a deputada Sâmia desqualificou ela por causa da formação, porque não tem entendimento em várias áreas, porque qual é a formação dela, etc. Mas o próprio Lula é um líder carismático da esquerda que também é exaltado pela população. E a Michele tem esse carisma e ela está sendo exaltada e está despontando nas pesquisas. Então, o que eu falei aqui com relação a Michele Bolsonaro não é nem a minha opinião pessoal. Acho que ela é gabaritada assim, conheço ela, é um ser humano ímpar, espetacular, tem plenas condições de fazer uma equipe técnica como o Bolsonaro fez para botar o país nos trilhos, mas independente da minha opinião pessoal, as pesquisas estão apontando ela como favorita. Então é muito importante a gente falar que a opinião do povo está aí e foram dados esses que eu trouxe. Né? Bom, primeiro eu quero devolver, eu agradeço a deputada, mas acho que você pode tentar utilizar isso tentando angariar algum apoio para a pré-candidatura da ex-primeira-dama que aparentemente você, o Bolsonaro, o Valdemar estão querendo catapultar em torno da Michele. Acho natural que busquem o nome dela tendo em vista a inelegibilidade do Bolsonaro, que em breve deve ser preso também por todos os crimes que cometeu contra o país. Está faltando nomes. Está faltando nomes dentro da direita. Se reunir com embaixadores. Deixa só a deputada ela concluir o raciocínio, por favor. Crimes por se reunir com embaixadores e questionar dentro de uma democracia. Eu vou dar a palavra para a senhora, deixa só ela concluir. Eu entendo que você fique nervosa. Crimes, deputada Sâmia. Eu entendo que você fique nervosa diante do fato de que o seu de que seu presidente não vai poder ser candidato, de que vai ser preso, de que o Brasil finalmente vai ter uma justiça feita, afinal de contas, alguém que tenta dar um golpe de Estado, que é um dos principais operadores para atentar contra as nossas liberdades democráticas, merece ter a devida responsabilização e esse dia vai chegar em breve. A senhora não precisa ficar nervosa e eu espero que a senhora utilize todos esses argumentos, a justificativa de que supostamente não houve crime, a senhora tem a oportunidade de fazer isso na Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal,
e não comigo, porque a minha senhora não vai convencer. Eu acho que ele deve ser preso, deve ser responsabilizado por tudo que ele fez e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então utilize todo esse calhamaço para tentar convencer os seus colegas que não sei se estão muito convencidos de que deve ser a Michelle Bolsonaro não, mas isso vocês se resolvem. Mas, tentando responder um pouco a pergunta da Júlia, eu acho que tanto aquelas mulheres que disputam a arena política institucional, quanto aquelas que buscam ocupar outros espaços, merecem ser respeitadas como políticas que são. Existem diferentes visões de qual deve ser o papel da primeira-dama. E, honestamente, eu espero que um dia a gente possa debater menos sobre as primeiras-damas e mais sobre os primeiros cavaleiros, ou mesmo mais sobre as mulheres por si só, ocupando os espaços na política. Mas acho que nenhuma delas, nem aquelas que estão nos espaços de poder, nem aquelas que acompanham quem estão nos espaços de poder, devem ser questionadas pelo fato delas colocarem as suas opiniões, por participarem de eventos, por se fazerem presentes, porque é óbvio que elas influenciam nos bastidores. Então elas também acabam influenciando na arena pública. Claro, há momento para dizer determinado tema, a forma de colocar determinado tema, e isso todos nós concordamos. Mas eu também não tenho a menor dúvida de que a crítica recai com mais intensidade sobre as mulheres. Porque se fossem homens que indevidamente, ou a partir de um julgamento de que é indevido, colocassem as suas opiniões, sem dúvida o tratamento seria diferente, a cobrança seria menor, o preconceito seria menor e não haveria um estranhamento, mas sim uma naturalização, porque é aquilo que se espera de um homem. Então, acho engraçado essa narrativa. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal hoje é uma fonte de injustiça e de perseguição à direita. Agora a gente vê esquerdistas que tiveram assaltos à bomba, assaltos a bancos, sequestraram embaixadores, cometeram crimes de homicídio, foram anistiados de forma ampla, geral e restrita, tenham a pachorra de vir ser contra uma anistia a pessoas desarmadas, que não tinham comando, que não tinha qualquer tentativa de golpe de Estado, que estavam numa manifestação que redundou em dano ao erário público, um crime de dano praticamente, seja convertido nessa narrativa fantasiosa que está culminando num vexame internacional para o judiciário, do qual, inclusive, acreditamos que verão sanções dos Estados Unidos a esses absurdos, a essa ditadura da toga que a gente está vivendo, e a Samia aqui não conseguiu dizer um crime que o Bolsonaro cometeu para estar inelegível. Ou seja, isso mostra a máquina de perseguição que a gente está vivendo hoje no Brasil. Infelizmente, essa é uma realidade e o presidente Bolsonaro é a principal vítima, do qual, infelizmente, pode vir a acabar sendo preso sem ter cometido crime algum. Por isso que eu perguntei, quais crimes? Porque não existem crimes. O que existe é uma criminalização da oposição, é a criminalização da opinião, onde deputados estão sendo presos e investigados por palavras proferidas na tribuna. Ou seja, cadê a democracia no Brasil? Cadê a imunidade parlamentar? É um absurdo o que está acontecendo. Infelizmente, a Samia, como tantos deputados da esquerda, corroboram essa perseguição, porque, infelizmente, dizem acreditar na democracia, mas não são democratas. Só para a gente colocar a bola no chão, deputada, tem a denúncia da PGR, né, que coloca ali tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano do patrimônio tombado e dano ao patrimônio no geral. Então, claro que a justiça que vai decidir se isso é ou não. Só para a gente lembrar o nosso assinante que há uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República imputando ao ex-presidente esses 5 crimes. Com certeza, sem prova nenhuma de que haveria esse golpe de Estado. Não passa de uma narrativa, infelizmente, que está caindo cada dia mais essa narrativa e está causando um vexame internacional ao judiciário brasileiro. Mas isso em outra instância a gente pode discutir também. Mas o que me chamou a atenção é que você e vocês bolsonaristas se esqueceram nas últimas semanas da Débora, que foi a moça que pichou a estátua com batom, das supostas senhoras que estavam desavisadas andando ali pelo Palácio dos Três Poderes e foram presas injustamente, porque quando tiveram a oportunidade para propor uma semi-anistia, no caso do Ramagem, colocaram vários outros corréus. E se esqueceram da Débora, se esqueceram da senhorinha, se esqueceram das mães de família. Se lembraram de quem? Do núcleo golpista, do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Heleno. Eu acho que isso é importante porque revela para a população brasileira quais são as reais intenções. Você tá falando utilizam as figuras femininas para gerar comoção, para dizer que teve uma perseguição injusta, mas na primeira oportunidade que conseguiram avançar, e que depois obviamente foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal com uma assustação de ação penal,
se esqueceram das demais, que respondem ao mesmo inquérito no Supremo. E o que querem, na verdade, é tentar reabilitar os poderes políticos, a possibilidade de disputar a eleição do Bolsonaro e livrar todos os demais golpistas. E, sinceramente, é um desrespeito profundo com todos aqueles que lutaram pela democratização do país, redemocratização, serem minimamente comparados com essa turma. É um desrespeito com Rubens Paiva, desrespeito com Marighella, com Eunice Paiva, com todos os demais que se organizaram e lutaram de todas as formas para garantir a nossa democracia. A democracia é essa deputada, que me permite ser deputada, que te permite ser deputada, nos autoriza a ter opiniões divergentes, autoriza a liberdade de imprensa. Eu acho extremamente lamentável que uma parlamentar que está no modelo democrático, repudia o modelo democrático e tenha a coragem de, ao vivo, na televisão, dizer que um golpe de Estado pode ser minimizado, que pessoas que tentam dar um golpe de Estado não devem ser responsabilizadas. Ao contrário, devem, e nós vamos seguir lutando por isso. Golpe de